Efésios, capítulo 2 ainda, meus irmãos, como texto que o Senhor tem nos dado a graça de caminharmos aqui ao longo destas semanas. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 15 até o 23, encerrando este capítulo. Por favor, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. E nós vamos juntos refletir aquilo que nos instrui o Senhor na Escritura Sagrada, no texto santo que provém dele. Efésios, capítulo 1, versículos 15 até 23. Acharam, meus irmãos? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza no seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual, ou a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, é a Tua palavra e nós precisamos ouvir-te. Nós reconhecemos, confessamos aqui que o nosso coração se atribula com tantas vozes, que a gente se perturba com tantos dizeres, que nos confundimos no turbilhão de coisas que ouvimos na semana inteira. Agora, Senhor, cale o nosso coração, a voz do nosso eu, ou de qualquer inimigo que venha para impedir, para atrapalhar o que o Senhor tem a nos comunicar. Que tão somente o Teu Espírito fale, apesar de mim e apesar de nós, que o Senhor comunique Tua santa verdade, instruindo o nosso coração, dos irmãos que estão aqui, daqueles que porventura estão nos acompanhando de casa, recebam também a orientação que procede de Ti. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, outras orações vão aparecer aqui na carta de Paulo aos Efésios, mas esta é a primeira oração que aparece aqui. O apóstolo está orando pela igreja, ele está agradecendo a Deus por caminhar com aquele povo, bendizendo o nome do Senhor e fazendo uma súplica muito direta, com assuntos muito específicos em razão, em favor daquela igreja. E a nossa oração diz muito sobre a nossa espiritualidade. Se você pouco ora, existe já um diagnóstico muito preciso sobre a sua vida espiritual. A maneira pela qual ou como oramos e falamos com Deus também revelará o tipo de fé que temos nele. As nossas orações também revelam o nosso conhecimento bíblico. Se conhecemos ao Senhor ou não, se entendemos quem Ele é, se sabemos o que a Bíblia diz sobre o seu caráter, sobre quem o nosso Senhor de fato se revelou a nós. Paulo está orando pela igreja, está revelando o seu coração em favor daquela igreja. Qual a última vez que você orou por nossa igreja? Eu não estou perguntando a última vez que você orou aqui na igreja. A minha pergunta é, qual a última vez que você orou pela sua igreja? Pode ser que você que está aqui hoje nos visitando não faça parte dessa igreja local, mas faz parte da igreja de Jesus. Qual
a última vez que você dobrou os joelhos em razão, em favor, clamou, chorou aos pés do Salvador, intercedendo pela igreja de Jesus? A ênfase toda nesse texto de Paulo, ele está dizendo: eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Enquanto nós estávamos aqui antecedendo o culto, tocou um fundo musical de uma canção bem conhecida, que foi traduzida para o português, que diz: abra os olhos do meu coração. Mais ou menos assim, né? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Já foram no segundo? Talvez a inspiração desta canção tenha partido desse texto de Efésios. Porque Paulo está usando uma linguagem figurada para dizer que Deus abra os olhos do coração, do entendimento, da percepção de vocês, para que vocês enxerguem coisas preciosas. Mais um aspecto que procuro destacar ainda a propósito de introdução: Paulo, nessa oração profunda, abrangente, abençoada, perceba você, meu irmão, você, minha irmã, que em momento algum ele ora por bênçãos materiais. Ele não ora para a igreja ter um templo maior. Ele não ora para eles mudarem o som. Ele não ora para que eles tenham mais recursos, para que eles sejam mais influentes na cidade. Ele não pede prata nem ouro a Deus. Ele faz orações ou oração espiritual pelaquela igreja. Porque tenho dito isto aqui, a nossa maior necessidade não é de prata nem ouro. A nossa maior necessidade é de Cristo, é do Senhor, é de comunhão e vida com Ele. Amém, gente? Então vamos ver aqui alguns elementos nessa oração de Paulo. Alguns aspectos da oração que ele faz em razão da igreja. Orando pela igreja. Nós temos de aprender a orar pela igreja. Aliás, curve sua fronte agora um pouquinho, mais uma vez. Nós vamos orar pela igreja. Pai, nós estamos caminhando aqui neste texto bíblico, que mostra que teu servo dobrava os joelhos, intercedia em favor da igreja, e nós queremos orar por ela agora. Nós queremos pedir que a igreja seja visitada graciosamente pelo Senhor, que hajam conversões genuínas, que haja arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, que essa igreja seja fiel e relevante, aonde o Senhor a plantou, que seja uma igreja viva, vibrante, mas sobretudo fiel até o dia de Cristo Jesus. E te pedimos mais ainda, ó nosso Deus, ensina-nos a orar pela igreja, dá-nos um coração intercessor pela tua obra, livra-nos do espírito de consumismo, da comunhão parasitária, que apenas busca o seu interesse, mas não clama, não intercede. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de oração, em razão desta igreja local e da igreja de Jesus, espalhada por este mundo, em nome de Cristo, amém. A primeira coisa que Paulo faz, destaca aqui orando pela igreja, é uma oração de ações de graça, uma oração de gratidão. Veja comigo nos 2 primeiros versículos que lemos aqui, 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, ele vai revelar no próximo versículo que ter ouvido acerca disso, o fez orar em gratidão. Olha só: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu ouvi boa notícia de vocês, isso encheu meu coração de alegria, me fez orar por vocês, me fez clamar em favor de vocês, com muita gratidão. E veja que coisa linda que Paulo destaca aqui, o Espírito Santo inspirando este servo. Primeira coisa que ele dá graças a Deus, a fé que há entre vós, em quem, irmãos? No Senhor Jesus. A beleza da igreja é porque ela tem fé no único, no verdadeiro, no caminho, na verdade e na vida, Jesus Cristo. A fé, se não for em Jesus, é vazia, é sem sentido, é falha. Mas a fé da igreja genuína no Senhor Jesus. E repare, eu vi um vídeo do pastor Hernandes nessa semana, muito interessante, embora a gente já tenha estudado isso e falado outras vezes. Ele lembrava o seguinte: a Bíblia tem um número de vezes, que não me lembro agora de cabeça, mas já li sobre isso,
chamando Jesus de Salvador. Mas é muito mais vezes no Novo Testamento chamando Jesus de Senhor. E Jesus, repare isso, Jesus não é Salvador de quem ele também não é Senhor. Entenderam? Jesus só é Salvador daquele que ele se tornou Senhor. E a Bíblia diz, fé no Senhor Jesus Cristo. Nós não temos fé em alguém que foi um bom camarada, que foi um profeta bem intencionado. Nós não temos fé num revolucionário, num poeta. Nós não temos fé num filósofo. Nós temos fé num Senhor, que domina sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. A nossa fé não é conveniente apenas naquilo que Jesus nos dá. A nossa fé é uma fé rendida a Ele. Ele é o nosso Senhor. Jesus é Senhor da sua vida. Amém? A nossa fé, Paulo dava graças a Deus. Irmão, de vez em quando você tem que calibrar a sua percepção e dizer, como o Ítalo orou hoje aqui, obrigado Deus por essa comunhão. Eu nunca tinha visto vocês na minha vida há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, nem mais magros, nem mais gordos, mas Jesus nos uniu e nos fez chamar de irmãos. E agora eu sei que pela fé em Jesus, como diz aquele hino do nosso inário, pela sua graça eu lá estarei, e com vocês, irmãos, louvado seja Deus. A fé no Senhor Jesus nos faz nos faz a sua igreja, nos dá ousadia para caminhar, para crer, porque nós temos a fé no Deus verdadeiro. E aí Paulo fala que consequentemente esta fé gera o quê? Amor para com todos os santos. Quem são esses santos aqui? A igreja. Pecadores como nós, que carecem de conserto. Ele está dizendo, se você, repare isso, irmão, a Bíblia é muito clara, se você tem fé em Jesus, naturalmente, eu não sei se naturalmente é a melhor palavra, mas consequentemente você terá amor pela igreja de Jesus. Alguém que diz, eu tenho muita fé em Jesus, mas eu não quero nem chegar perto da igreja dele. Como é que você ama o noivo e não ama a noiva? Como é que você quer abraçar a cabeça e não recebe o corpo? Se a Bíblia chama a igreja de corpo de Jesus. Então ele está dizendo que a fé em Jesus gerará um amor pela igreja de Jesus. João alerta a gente dizendo, olha, se você diz que ama Deus, aleluia, salvação e glória, te amo Senhor, mas você não ama o seu irmão que está aí bem pertinho do seu lado, você está mentindo. Porque ninguém pode amar a Deus que não vê, mesmo que seja irmão difícil, tem que amar. Você não pode amar a Deus, dizer eu amo a Deus, você não vê, e o seu irmão que você está vendo? Isso é sério, irmãos, é uma evidência. Olha o que Paulo está dizendo, a fé em Jesus evidencia no amor. A gente não é conhecido, segundo Jesus, pela placa da igreja, pelo nosso endereço, pelas canções que cantamos. Jesus disse, nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Graças a Deus pelo amor de Jesus em nós. Graças a Deus por sua misericórdia derramada em nossas vidas. Fé e amor, irmãos, são inseparáveis. Quem tem fé genuína terá amor. Qual é a grande evidência dos últimos tempos? O amor se esfriando. As pessoas tratando os outros como meros objetos. O utilitarismo vazio, sem sentido. A igreja de Jesus rema na contramão desta corrente, dizendo, nós amamos os nossos semelhantes, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você deveria conhecer o trabalho da sua igreja, irmão, que vai ao encontro das pessoas desvalidas. Você olha para um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. E sempre que olho, o meu exercício que faço na mente é o seguinte, é filho de alguém, é pai de alguém. Existe uma família chorando e lamentando aqui. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e tudo isso que estou vendo diante dos meus olhos é consequência do pecado, que maculou essa comunhão, que rompeu e que fez a gente se esfriar. Irmãos queridos, muitos de nós dão mais valor aos animais do que a pessoas. Eu não estou dizendo que você não deve ter animal de estimação, irmão. Eu amo animais.
Mas percebe como a nossa sociedade está maluca? A gente valida muito mais as coisas criadas do que um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Na sua oração pela igreja, você já teve aqui 2 evidências ou 2 motivos. Ore pela fé em Jesus. Aumenta a fé desse povo, Senhor. Segundo, aumenta o amor, Senhor. Nos ensina a amar uns pelos outros, a amar uns aos outros, a evidenciar este amor em fruto na nossa vida. E não de fingimento, e não de canções, e não apenas de poesia, mas de verdade, de fato. A Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavra, de língua, mas de verdade, de vida. Amém, irmãos? Oração de gratidão. Deus tem feito coisas grandes entre nós. Por isso estamos alegres. Eu comecei o sermão da semana passada cantando um hino. Conta as bênçãos, dize-a quantas são. E aí no final, e verás surpreso o que Deus já fez. Segundo motivo que Paulo ora aqui pela igreja. Veja comigo o versículo 17. Olhe para lá, para o texto. Vamos juntos, 17, enquanto toma uma aguinha a igreja lê. Para... Eu vou ainda uma parte do 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, pelo que Paulo está orando aqui? Paulo está orando pelo discernimento espiritual. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos cegados espiritualmente. Não há visão de Deus em nós. A Bíblia diz isso, irmãos. Nós vivíamos mortos, sem percepção. E Paulo está orando, agora que nós temos Jesus, a nossa visão se amplia, a nossa percepção muda, a gente lê as coisas de forma diferente. Um cristão com a Bíblia aberta lê a notícia de modo diferente. Ele contempla as coisas à sua volta com outra percepção. Ele vê a relação das pessoas com a vida, com o consumo, com os bens, com o lazer e com tudo mais à nossa volta com outras lentes. Porque há um discernimento, olha o que ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Tem gente que pode ser muito cheia de instrução, ter muito conhecimento e mesmo assim ser tolo. A Bíblia diz, irmãos, que sabedoria é diferente de conhecimento. De uma forma simples, a Bíblia diz que sabedoria é obedecer a Deus. É aplicar o conhecimento que você tem e honrar o Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? O que, irmãos? Qual é? O temor do Senhor. Você não sabia, não? O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Tiago vai dizer que a sabedoria terrena, olha o que ele diz, capítulo 3, é demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto nos instrui, nos coloca na direção de Deus, nos dá percepção. Então Paulo está dizendo, eu peço a Deus que dê a vocês sabedoria. E Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Nós precisamos ser sábios, irmãos. Mas a Bíblia adverte, não sejas sábio segundo os teus próprios olhos, mas sábios de acordo com a santa palavra de Deus. Sábios com a Escritura, com a instrução do Senhor, com a verdade do Eterno. A Bíblia vai dizer para nós, ainda em Efésios, no capítulo 5, Paulo vai dizer que nós não devemos andar como os nécios, e sim como sábios, buscando compreender com a vontade do Senhor. Se você anda segundo o seu próprio coração, alheio ao que Deus diz a você, você não está andando numa vida sábia. A sabedoria de Deus nas suas relações. Vocês procuram entender o que Deus diz sobre o casamento dentro da casa de vocês, sobre a relação de pais e filhos. Você leva em consideração a verdade de Deus para a sua vida prática, no trabalho, naquilo que você vive em relações com os outros. Você entende o que Deus ensina por sabedoria na sua palavra? Irmãos, a Escritura é a fonte de sabedoria. É a verdade do Eterno. Eu já citei isso aqui, irmãos. Um pregador, salvo equívoco meu, foi John Bunyan. Ele disse, me prendam numa masmorra por 20 anos e me deem apenas uma Bíblia, e eu direi a vocês como está o mundo. Eu não preciso de mais nada, porque a Bíblia diz como está o mundo, para onde o mundo irá, como as pessoas viverão. A Escritura fala.
A Bíblia não é um livro atual somente, é um livro eterno. Verdades de Deus em todo o tempo. Comece a ler a sua vida pela sabedoria de Deus. Peça a Deus sabedoria, irmãos, não é fácil não. Sabedoria para lidar com os problemas, com os embates da vida, com as dificuldades. Cerque-se de pessoas que tenham sabedoria de Deus. Busque sabedoria do Eterno, dobre os seus joelhos e busque da parte do Senhor. Paulo diz também para aquela igreja, nesse discernimento, que o Senhor conceda a eles um espírito de revelação, de sabedoria e de revelação. Mas isso aqui, irmãos, revelação, que ele está falando, não é esse pessoal de live no Facebook que pede pix para a pessoa para revelar o CPF, o RG. Que fala para você assim, entrou fulano aqui, Renato entrou aqui, Renato, essa semana, Renato. Não é isso não. Não é essa revelação barata, sem sentido. A revelação, irmãos, de quem Deus é, do seu evangelho, da sua graça, da sua verdade, da sua percepção. Deus a nós tudo revelou em Jesus Cristo. Lembra, irmãos, que Paulo ora no capítulo anterior, olha comigo, se você, no capítulo anterior não, no sermão anterior, mas ainda no capítulo 1, ele diz que nós conhecemos a Deus, nós tivemos um entendimento, ele nos revelou quem é Jesus, nós entendemos, nós aprendemos do Evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, um dos aspectos que eu citei é o conhecimento, a graça de ter conhecido a Cristo. Ainda, neste versículo, é sabedoria e revelação no conhecimento de quem, irmãos? Veja comigo no final do versículo 17. No pleno conhecimento dele. Os irmãos repetem, por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Este é um versículo que decorei há muito tempo. A Bíblia ensina, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja só, Paulo está falando com um crente, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Paulo está falando com a igreja. Está dando graças a Deus pela fé daquela igreja. Está dando graças a Deus pelo amor daquela igreja. Mas aquela igreja ainda podia crescer em conhecimento de Deus. Podia experimentar mais o Senhor, podia saber quem Deus é, podia buscar mais a pessoa de Deus, os seus atributos, a sua graça. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. A Bíblia diz que o povo de Deus erra por falta de conhecimento. Nós devemos, irmãos, faça desse ponto uma oração. Deus, apruma o nosso discernimento, dá-nos percepção e nos ensine a crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus não é mágica, não é estalar de dedos, não é uma mística, um ritual qualquer. Crescer no conhecimento de Deus é necessário leitura da sua palavra, oração, jejum, consagração, tempo em secreto com Deus. Que o Senhor aumente o desejo dessa igreja de conhecê-lo. Quando fui a Jocum em 2009, lá no Amapá, fazer um curso missionário, o lema, que até ainda hoje é daquela instituição, era o seguinte: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Na medida que conheço o Senhor, desejo que outras pessoas também o conheçam. Quanto mais eu sei do Senhor, mais eu quero compartilhar dele. Irmãos, deixa eu falar algo muito amorosamente. A maioria de nós aqui era para estar mergulhando em águas profundas, mas nós estamos molhando os calcanhares, irmãos. Era para nós estarmos profundamente num conhecimento e maturidade, e nós estamos apenas arranhando a superfície, por negligência espiritual, por falta de desejo, de empenho, de buscar o Senhor, de querer conhecer mais a Deus, de aprofundarmos mais em sua palavra. Que o Senhor nos ajude e melhore a nossa percepção e discernimento espiritual. Amém? Vamos ao terceiro e último ponto aqui. Paulo ora também, irmãos, do discernimento, numa variação deste ponto, ele ora por conhecimento. E ele fala de três coisas aqui. Olhe comigo aqui, no versículo 18. Você vai reparar que ele fala de três coisas. No pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes o quê? Vai falar três coisas. Qual é a esperança do seu chamamento? Estão comigo, irmãos? Sim.
Versículo 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E o 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele está dizendo que Deus abra os olhos do coração de vocês, que o Senhor traga percepção para 3 coisas. Pode passar, por favor, pode deixar ali mesmo, Dudu. Primeiro, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Quem te chamou, irmãos? Foi Deus. Sua vida não é um acidente, não é obra de um acaso. Você não está aqui porque meramente nasceu num país cristão, porque um amigo te convidou, porque você cresceu na igreja. Se você entendeu o evangelho, Deus te chamou. Lembra que Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que vive num ambiente hostil, em que as pessoas perdiam tudo por causa de Jesus. E quando as circunstâncias estão contrárias a nós, a tendência é que a gente vacile, desanime. Ele diz, não, eu estou pedindo para que Deus abra o coração de vocês, para lembrar que quem chamou vocês é fiel. E Paulo vai dizer em outro texto seu, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem chamou as nossas vidas foi o Senhor, quem chamou a igreja foi o Senhor. Estudando os comentaristas bíblicos, irmãos, eu encontrei a seguinte expressão: naqueles tempos antigos, haviam pessoas que afirmavam que a vida era uma tragédia. Olha esta frase, que diziam eles, um ditado no mundo antigo: nunca ter nascido é a maior felicidade, e a segunda é morrer ao nascer. Olha como as pessoas pensavam sobre a vida, e Paulo está dizendo, não pensem como eles. A vida de vocês é um privilégio. Deus os chamou das trevas para a luz. Deus chama vocês a viver com Ele, a andar com o seu Senhor. Paulo está lembrando a igreja do seu chamado glorioso. Acordemos, irmãos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós fomos chamados por Deus para andar com Ele, para representarmos o seu reino, para pregarmos o seu santo evangelho. Que Deus abra os olhos do nosso coração e nos faça ver a beleza do nosso chamamento. Quem nos chamou, irmãos? Foi Deus. Lá no seminário tinha uma brincadeira, porque a gente estava lá e aí dizia assim, aqui tem uns que foram chamados, e outros foram chamados para perturbar aqueles que foram chamados. E aí o povo dizia, tinha um amigo meu angolano, que ele dizia assim, Renato, tem uns que foram chamados, que estão aqui, a gente sabe. Alguns só ouviram assovio e vieram para cá. Nós somos chamados por Jesus. Qual a esperança do chamamento? Para onde iremos, irmãos? O que é a nossa vida? Quem somos como igreja? O texto continua, ele diz aqui, além da esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Falei bastante sobre isso na escola dominical de domingo passado, e também no sermão de domingo passado. Paulo vai dizer que esses irmãos, que esses crentes, veja lá, qual a riqueza da glória da herança dos santos? Lembra que eu falei, alguns irmãos até compartilharam, você é muito mais abençoado do que presume. Você é muito mais rico do que imagina. Você é muito mais cheio das bênçãos de Deus do que os seus olhos podem contemplar e que a sua mente pode raciocinar. Paulo está dizendo que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês nesse mundo de dores, de sofrimento, de escassez, de dificuldade, que as pessoas tomam de vocês, separam vocês, excluem vocês, fazem chacota, escarnecem do nome de Jesus, levantem os olhos e vejam a riqueza da herança. Contemplem nos céus. Irmãos, ele não está orando por bênção material. Ele não está dizendo que quem é filho do rei tem que pisar na terra e tomar posse da bênção. Não é isso que ele está falando. Levanta os olhos e veja a herança que tem para você. Talvez aqui você foi frustrado, perdeu alguma coisa. Hoje pela manhã, irmãos, eu não li a matéria, mas eu vou repetir. Eu apenas vi o chamado. Parece que um homem jogou na Mega Sena, ganhou. Mas aí, como ele pediu o reembolso do que ele tinha pago no bilhete, ele não pôde sacar o prêmio, perdeu. E na hora que eu li, eu falei, Jesus, tenha compaixão desse homem, porque ele pode enlouquecer. Ele ganhou, o número dele foi sorteado, mas ele, como ele pediu o reembolso do bilhete, ele não podia mais sacar. Porque as pessoas confiam no dinheiro,
nos bens, no tesouro desta vida. Não confie nisso. Levanta os olhos e veja a sua herança reservada nos céus. Esse é um assunto de oração. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente olhe para a nossa herança. Veja que a herança remete ao futuro, não é? Nós iremos herdar. O chamamento refere-se ao presente. Nós somos chamados por Ele hoje, mas agora a herança nos remete ao futuro. O que te espera depois dessa breve vida que Deus tem para nós? Jesus conta uma parábola dizendo sobre um homem que confiava em suas riquezas. Ele tinha bens aqui, talvez pudesse deixar herança para os seus filhos nesta terra, mas e a herança vindoura? Ele diz que um homem colhe da sua colheita farta, robusta, e diz: ixi, não cabe nos meus celeiros o que eu vou colher. Eu vou construir novos celeiros e vou guardar tudo isso. E depois que ele constrói novos celeiros, recolhe tudo que tem, põe lá, e sabe o que ele diz para a alma dele? Ô, minha alma, agora come, bebe, regala-te, tens bens para muitos anos, farta-te. Como nós diríamos assim, está aposentado, não precisa mais trabalhar. E sabe o que Jesus diz? Brada uma voz do céu que diz assim: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se hoje o Senhor pedir a nossa vida, temos certeza desta herança eterna, como cantamos aqui, além do rio azul? Eu quero estar lá, gente. Dá um mergulho nesse rio. É ou não é que nós vamos usufruir dessas coisas? As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é lindo, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não nos alcançará. Estaremos para sempre com Deus. Mas para isso é necessário estar debaixo do senhorio de Jesus, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador e por sua graça usufruir dessa herança eterna. E a terceira e última coisa que Paulo ora para que o coração dele se abra, para que os olhos do coração daquele povo contemple, ele diz no versículo 19, perceba que essa é uma linguagem superlativa. Paulo está dizendo: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, a suprema grandeza do seu poder. Suprema e grandeza já são superlativos, mas ele coloca essas duas coisas juntas para dizer: esse poder é incomparável. É igual a gente fala, né? Super, mega, power blaster, né? A gente não faz assim? É mais ou menos um recurso linguístico que Paulo está usando para falar: esse poder é incomparável. É muito grande. E exemplo, então, me dê esse exemplo desse poder, Paulo. Olha o que ele diz. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Primeira coisa que Deus prova o seu poder sobre a igreja, a ressurreição de Jesus prova o poder de Deus. A Bíblia diz que nós pregamos a Cristo e esse ressurreto. O poder da sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus venceu a morte. A gente costuma dizer assim, ó, calma, gente, tem jeito para tudo, menos para a morte. Até para a morte Jesus deu jeito. O poder que ressurgiu Jesus Cristo é o poder que está na vida da igreja. Olha que bonito isso, irmãos. Nós possuímos o poder que ressuscitou a Jesus Cristo, que Deus o fez assentar à sua destra, olha lá no versículo 20, assentar à direita nos lugares celestiais, é a autoridade. Jesus foi erguido por Deus, colocado à sua destra para dizer: Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ainda Deus prova o poder, porque Ele elevou e entronizou Jesus Cristo, versículo 21, vamos juntos? Acima, vamos juntos, uníssonos, irmãos, aproveitar que tem um regente hoje aqui, acima, Deus elevou Jesus a uma posição de autoridade acima de todo mundo. O texto é muito claro para dizer que todos, grandes e pequenos, reis e vassalos,
Líderes de grandes potências, ou até aquele senhor nos rincões desse Brasil, em sua casa muito simples, está debaixo do poder de Jesus. Olha o que o texto diz: acima de todo principado e potestade, é uma linguagem espiritual. Paulo vai dizer no capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Não há nenhum espírito que esteja lutando com Jesus em igualdade. Não caia na pegadinha de achar que Jesus e o diabo estão numa briga para ver quem vai ganhar no final. Aquela história, né? Jesus e o diabo numa queda de braço na rede social. Quem vai ganhar, curte ou compartilha? Jesus já venceu. Por isso que os demônios dizem: o que vem nos perturbar antes da hora? Eles sabiam que Jesus havia vencido. O diabo conhece mais a Bíblia do que nós, e ele sabe que o seu fim está decretado, ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. Satanás, a antiga serpente, a besta, o falso profeta, serão lançados lá, a Bíblia diz. O texto também diz para nós: poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, não só no tempo de Paulo, não. Qualquer outro nome que haveria de se levantar, teria de estar debaixo do senhorio de Jesus. Um teólogo holandês escreveu uma frase que ecoa na teologia e muita gente faz uso dela. Ele dizia assim: não existe 1 centímetro quadrado neste universo que Jesus não diga, é meu. E o texto está dizendo que nós servimos a um Senhor, que é Senhor sobre tudo e todos, que é dono de todas as coisas, que é poderoso. Sabe o que me remete, irmãos? Jesus chama os seus discípulos e diz assim: agora é com vocês a missão. E ele diz o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos. Olha só, eu tenho poder, e este poder eu estou derramando sobre vocês. Em Atos dos Apóstolos ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a Escritura está lembrando para nós que a igreja caminha no poder de Jesus. Não temos que temer o mal, irmãos. Seguro estou, não tenho. Nossa, saiu meio... Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Nós caminhamos no poder de Deus. O pessoal quer continuar, né? Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não. Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Olha o que cantamos, é no poder de Jesus. A Bíblia não diz que o inferno ia bater na porta da igreja, e as portas da igreja iam prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam no avanço da igreja, porque ela não está na sua autoridade, irmãos. Está na autoridade de Jesus. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Paulo diz que nós somos muito ricos, mas que nós também somos o povo mais poderoso da terra. Não no nosso poder, não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, mas no poder de Deus. Por último, irmãos, ele diz no versículo 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todo mundo está debaixo do sapato de Jesus. Não há alguém que esteja mais elevado do que os pés do nosso Salvador. E diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Quem que manda na igreja, irmãos? Pode responder, gente. Jesus, no texto. Todas as coisas ele é o cabeça e deu à igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em outra tradução, aquele que a tudo supre, aquele que a tudo oferece. O texto está dizendo, Jesus é o cabeça. Paulo vai usar essa analogia muitas vezes para dizer que Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. Ele é quem domina, ele é quem governa. Olha só, o poder
A igreja podia se empolgar, né? Nós temos poder, então Paulo falou, aleluia. Mas não se esqueçam que vocês estão sujeitos a um cabeça. E a Bíblia diz que nós sozinhos não somos o corpo. Nós somos membros desse corpo. Assim como um tijolo sozinho não é parede, nós sozinhos não somos corpo. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E uma coisa para usar dessa analogia: se algum membro nosso estiver mexendo involuntariamente, sem o comando do cérebro, isso é bom ou ruim? Isso é saúde ou enfermidade? Então nós não fazemos nada que o cabeça Jesus Cristo não tenha estabelecido para a sua igreja. Nós andamos na sua verdade, na sua direção. Ele é quem tudo supre a igreja, nós não temos falta de nada. Alguém já disse, se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Porque nele eu sou suprido. Ele é o cabeça, de vez em quando a gente esquece disso. Nós queremos dominar o que não é nosso. Aqui não tem ninguém dono do rebanho, irmãos. O sumo pastor é Jesus Cristo. Tem uns malemar aí que o povo chama de pastor, mas se Jesus não tiver misericórdia, eles são nada. Eu estou no pacote, gente. Achou que eu estava falando de outra? É de mim mesmo. Se não for Jesus, nós estamos perdidos. Ele é o cabeça da igreja, Senhor de todas as coisas. Paulo diz, eu já citei esse texto em sermões recentes. Na oração ele diz que Deus mostra o poder, e olha só que a conclusão do poder está, olhe para a igreja, veja o poder de Deus que reúne o seu povo, que estabelece, irmãos queridos, imperadores, reis, poderosos, exércitos, regimes, tentaram ao longo de 2000 anos de história, acabar com a igreja de Jesus, mas ela está aqui de pé, cantando, louvando, bendizendo, seguindo avante, em nome de Jesus, até que Ele volte. Porque Ele é quem preserva a sua igreja. Ele é que pelo seu poder guarda o seu povo e sustenta as nossas vidas. Amém? Pode passar, filho, por favor. Que a igreja de Jesus seja edificada para a sua glória. Que Ele abra os nossos olhos. Que Ele nos faça agradecer e louvar pelas bênçãos. Que o Senhor nos dê discernimento. E que o Senhor aumente em nós o conhecimento para a sua glória, para louvor de seu nome. Amém, irmãos? És fiel em todo tempo.